O que significa a Páscoa? Olá pessoal, então esse vídeo eu quero falar para vocês um pouco mais sobre o que significa a Páscoa, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre a Páscoa, certo? Primeiramente eu quero falar que a Bíblia não tem especificamente uma ordem falando que a gente viver essa semana, relembrarmos assim, periodicamente, né, a Páscoa como é feito hoje em dia, tá? A Páscoa, na verdade, tem que ser mais entendida, né, do que realmente o que acontece hoje, né? Festejar com chocolate, com ovos de Páscoa, com coelhinho da Páscoa e tal. A gente tem que entender o que é a Páscoa, o que significa a Páscoa. É importante isso, porque muitos cristãos não entendem, vivem essa semana, mas não entendem o que é realmente a Páscoa, tá? Então, para a gente entender, vamos abrir no livro de Êxodo, no capítulo 12, certo? A gente vai ler do verso 1 até o verso 7, e depois o verso 11 e o verso 12, tá? Então vamos acompanhar aí comigo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas. E que interessante, conforme o número das almas, vocês perceberam? Aqui daria, na verdade eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. A Bíblia chama pessoas livres de almas, tá? Continuando. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, aqui ó, preste atenção, isso aqui é uma informação muito importante. Ó. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Certo? Vamos para o verso 11 agora. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a gente vê que o contexto da Páscoa, a instituição da Páscoa se dá naquele tempo que o povo de Deus, os israelitas, eram escravos do Egito, certo? Aqui é a 10ª praga já daquelas 10 pragas, né, que Deus executou sobre o Egito, tá? E a 10ª praga era justamente Deus passar e matar todos os primogênitos, quer sejam homens, quer sejam animais, certo? E para não participar, para não sofrer essa praga, o que é que o israelita ou as pessoas, o egípcio que quisesse também, deveria fazer? Ele deveria imolar, ou seja, ele deveria sacrificar um cordeiro, né, como formado aqui, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, né, sem mancha, e passar o sangue desse cordeiro nas portas, certo? Ele tinha que passar nas portas para que Deus, ao ver o sangue, ele passasse por essa casa sem deteriorar nada, sem pegar o primogênito de ninguém. Tá? Então é importante a gente pegar 2 informações aqui. Primeiro, que o cordeiro deveria ser sem mácula, tá? Sem defeito. E segundo, que o que foi que salvou o povo de Israel do juízo de Deus foi o sangue do cordeiro. Tá? Essas informações são muito importantes para a gente entender o que é a Páscoa. Tá? Então, por que é importante? Porque esses 2 símbolos, e esse símbolo no geral, esse livramento do povo de Deus através do cordeiro, prefigurava, ou seja, ele simbolizava o que Cristo iria fazer por nós na cruz, certo? Primeiro, por que sem mancha, sem mácula, perfeito? O cordeiro tem que ser perfeito, porque do mesmo modo como o cordeiro era perfeito, Cristo viveu aqui nessa terra, o ministério terrestre de Cristo foi perfeito, Cristo não cometeu um só pecado, Cristo viveu perfeitamente. Tá? Por isso o cordeiro era perfeito, porque Cristo deveria vir perfeito à terra, viver uma vida perfeita, sem pecados, para que ele pudesse nos livrar dos nossos pecados, pagar o nosso preço, para que ele pudesse morrer no nosso lugar. Tá? Então Cristo ele não cometeu um só pecado na terra.
se ele cometesse um pecado que fosse, o plano da salvação estaria perdido e nós também, do mesmo modo, estaríamos perdidos. Certo? E outra, obviamente, o sangue do Cordeiro, assim como livrou o povo do juízo de Deus lá no Egito, do mesmo modo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele nos livrará, né, do juízo de Deus que virá muito em breve sobre a terra, tá? Então, o sangue do Cordeiro nos livra também do juízo que virá sobre a terra muito em breve, certo? Por isso que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro era imolado no Antigo Testamento, no tempo do sistema de sacrifícios, Cristo também, do mesmo modo, sacrificou no nosso lugar, derramou seu sangue para nos redimir, tá? Então, esse é o contexto da Páscoa. Você vê que não tem nada a ver com ovo de chocolate, né? De coelhinho. Então, a Páscoa tem que ser mais entendida pelos cristãos. Tem que ser mais entendida do que realmente você ter que comprar o chocolate, viver toda aquela coisa. É um momento feliz, né? Porque a gente entende que através do sacrifício de Cristo no nosso lugar, nós temos uma chance ainda da eternidade. Não por nossas próprias obras, mas unicamente pelo sacrifício de Cristo, que foi substitutivo, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Mas algumas coisas ainda têm que ser entendidas. Como assim? Quando a gente fala, Cristo morreu no nosso lugar, Cristo nos livrou dos nossos pecados. Como assim? Por que Cristo teve que morrer no nosso lugar? Primeiro, por que ele teve que morrer? E segundo, por que no nosso lugar? Terceiro, como ele livrou a gente do pecado se a gente ainda peca, se o mundo ainda é horrível, super perigoso, cheio de doenças, coisas ruins, né? Você já perguntou isso? Então a gente também tem que entender isso, tá? E a gente tem que recorrer novamente ao Antigo Testamento para a gente entender o começo disso tudo, porque se a gente não conhece o começo, a gente não vai entender o fim, né? E outra coisa importante, para você ver como o Antigo Testamento ainda é válido para nós hoje sim. Então, meu amigo cristão que está assistindo esse vídeo, se o seu pastor, ou padre, ou líder religioso que for, ensinar você dizendo que o Antigo Testamento não é mais válido, meu amigo, tome cuidado. Tome cuidado porque ele não está lhe ensinando a verdade, tá? Toda a Bíblia é útil, né? Segundo Timóteo, né? De acordo com 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Não é? Toda a Bíblia é inspirada, toda. Então a gente não pode tirar nada. E outra, o próprio livro do Apocalipse, né? A gente não teria, ou teria muita dificuldade em entender o livro do Apocalipse sem o Antigo Testamento. Porque além de ser a Bíblia, digamos assim, que João, o escritor, usava, ele tira quase todas as simbologias que ele usa no livro, né, que é um livro simbólico, ele tira do Antigo Testamento, sabia? Então, para a gente entender o Apocalipse, é primordial a gente ter o Antigo Testamento. Tá? Então, vamos voltar aqui para o tema central. Então, o que é que aconteceu quando Deus criou o mundo, criou a terra, criou Adão e Eva? Né? Deus criou o mundo, depois criou Adão e Eva, nós sabemos, inclusive eu vou fazer um outro vídeo próximo, falando sobre a literalidade dos dias da criação, né? Muita gente acha que não são dias literais. Mas quando Deus criou o mundo, Deus fez Adão e Eva perfeitos. Eles eram perfeitos, eram imortais, né? Mesmo que fosse uma imortalidade condicional, que estava condicionada à obediência a Deus. Ele criou Adão e Eva perfeita. Adão e Eva não morriam, não adoeciam. Eles estavam em constante presença e comunhão com Deus. Né? Eles andavam com Deus, Deus acariciava eles, né? Eles estavam perto de Deus. Para isso, eles precisavam obedecer a Deus, simplesmente obedecer. Eles não podiam comer da árvore que estava no centro do Jardim do Éden, né? Mas todo mundo sabe a história, Satanás foi e através da serpente, né, digamos assim, no primeiro ato mediúnico, né, da história da Terra, Deus usou a serpente e começou a falar com Eva. Enganou a Eva, Eva desobedeceu, comeu do fruto, deu para Adão. E voltando um pouco antes, na verdade, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a representação do mundo a Adão, certo? Adão era o representante legal do planeta Terra, tá? Então, quando Adão e Eva pecam, essa representação passa a Satanás, porque Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus para obedecer Satanás. Então, o líder, o representante dessa terra passa a ser Satanás. E por isso, meus amigos, por isso nós vivemos nesse
mundo cheio de coisas ruins. Por isso nós temos uma naturalidade ao mal, uma inclinação natural ao mal, porque nós já nascemos pecadores. Não existe ninguém que não nasceu pecador. Todos, com exceção de Cristo, nasceram pecadores, tá? Todos. Porque Satanás passou a governar o mundo, passou a representar o mundo e a Terra começou a se deteriorar. E está nesse estado que nós estamos vendo hoje. E vai piorar mais, tá? Pessoas morrem, a gente morre, a gente adoece, a gente sofre. Né? Infelizmente nós colhemos essa consequência da decisão errada, do uso indevido do livre-arbítrio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tá, mas e aí, Deus, o que foi que Deus fez? Deus não deixou isso assim, do jeito que está. Deus tomou uma atitude. Ele fez, na verdade, antes da criação do mundo, ele já tinha feito o plano da salvação. Né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele já sabia que isso ia acontecer. Então já tinha elaborado o plano. Por quê? Porque Deus ele não tem só a gente, um ser humano de criatura. Deus tem várias criaturas. Deus não criou só a gente. Então se Deus ele tinha que punir o pecado de Adão e Eva. Tá? Por quê? Porque se ele não punisse, o governo de Deus universal iria virar uma bagunça. Por quê? Porque as outras criaturas poderiam usar isso de argumento, dizer, olha Deus, aquelas tuas criaturas pecaram, te desobedeceram, o Senhor não fez nada. Então a gente vai poder pecar também, vai poder tomar nossas próprias atitudes também, impunemente. Tá? Então, Deus tinha que punir, ele tinha que exterminar a raça humana. A raça humana tinha sido contaminada pelo pecado, Deus tinha que exterminar a raça humana pelo bem de todo o universo, pela boa administração de todo o universo. Mas aí Deus entrou no dilema. Que dilema foi esse? Deus tinha que exterminar a raça humana, tá? Tinha que acabar com a raça humana, porém, Deus ama a raça humana. Então, como é que Deus iria exterminar a raça humana se Deus ama a raça humana e não queria passar a eternidade sem a raça humana? E aí? É aí que entra o plano da salvação, meus amigos. Deus, ele resolveu, ele exerce a sua misericórdia e diz o seguinte, meus filhos, eu vou punir o pecado de vocês, mas eu não vou punir vocês. Eu vou punir em mim mesmo. Eu vou pagar o preço pelo pecado de vocês. Então, começando a entender por que Cristo morreu no nosso lugar, vem desde dessa dívida, né, que o homem teve para com Deus, que Deus ele poupou a gente lá no começo. Então, aí tem outro problema. Que problema é esse? Deus tinha, tá certo, Deus iria sofrer a punição no nosso lugar. Qual é a punição do pecado? Segundo o livro de Romanos. O salário do pecado é a morte, né? Nós teríamos que morrer. Então Deus teria que morrer, mas Deus é imortal, Deus é eterno. E aí, como é que ele iria pagar esse preço no nosso lugar? Por isso, também, que Deus, através da segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, se fez carne, segundo João, capítulo 1, verso 14. Tá? Ele se fez carne para justamente poder morrer por nós. Senão ele não poderia morrer, ele é Deus. Né? Como é que Deus ia morrer? Então Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu. Ele literalmente deu a vida dele no nosso lugar. Mas, como o sacrifício dele é um sacrifício perfeito, né? Ele ressuscitou, né? Através a divindade trabalhou para que Jesus ressuscitasse e, através desse sacrifício, foi um sacrifício que foi aceito por Deus, Deus pagou a dívida no nosso lugar. Tá? E através de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso à vida eterna. Por quê? Porque Deus foi justo, ele puniu o pecado, não em nós, mas no seu próprio Filho, na segunda pessoa da divindade, né? E também foi amor, porque além de ele ter sido justo, executando a punição nele mesmo, ele deu acesso a nós, seres humanos caídos, à vida eterna, através de Jesus, aceitando a Jesus como Salvador. Por isso que a gente diz tanto, aceite Jesus, né? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí você está dizendo assim, ó, eu quero que o sacrifício de Cristo seja substitutivo para mim. Eu quero que o meu pecado, né, a minha dívida seja substituída pela de Cristo. E por isso que Cristo, e nesse sentido que o sangue de Cristo nos livra hoje do pecado, entendeu? Através do sacrifício de Cristo. Isso nós chamamos de justificação, tá? Nós nos tornamos justos através do sacrifício de Cristo. Através de Cristo nós nos tornamos justos perante o Pai, tá? Então, Cristo, além de ter morrido por nós, ter pagado a dívida, ter sofrido a punição no nosso lugar,
Deus resgatou a representação do mundo de Satanás para ele próprio. Deus tirou das garras de Satanás essa representação. Agora Cristo é nosso representante. Tá? Então, muito em breve, Deus virá executar juízo sobre a terra. Então, meu amigo, se você está nesse vídeo, se arrependa, meu amigo. Queira conhecer mais de Jesus, porque em breve Deus virá à terra. Ele vai executar juízo, um juízo que não foi preparado para nós, seres humanos, mas preparado para Satanás e os seus anjos. Tá? Mas infelizmente, como a salvação é uma opção, Deus não obriga ninguém, não vai pegar ninguém pelo colarinho para levar para o céu. Né? A pessoa tem que querer ir para o céu. As pessoas que não aceitarem o sacrifício de Cristo no lugar delas, terão que pagar com sua própria vida, infelizmente. Né? Elas não aceitaram a substituição de Cristo, então elas terão que pagar com a sua própria vida. Tá, ok? Infelizmente, Deus terá que eliminar essas pessoas, porque Ele é justo. Mas Ele é amor também, porque Ele deu acesso a gente à vida eterna através de Jesus Cristo. O que a gente tem que fazer? A salvação é de graça, meu amigo. Não foi conquistado de graça, tá? Não foi. O próprio Deus teve que morrer no nosso lugar. Mas, através desse mesmo Deus, nós temos acesso à vida eterna através de Jesus Cristo, meu amigo. Então, você que está assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo toque no seu coração, tá? Que você se interesse mais por Jesus, se interesse mais por esse livro, tá? Que conta toda a história para você, conta todo esse amor que Cristo teve por nós, que Deus teve por nós, tomando para si, né, as próprias máculas que nós cometemos. E queira aceitar Jesus. Aceite Jesus como Salvador e como Senhor, tá? Ele é dono da sua vida. Dono duas vezes, pela criação e pela redenção, tá? Então, a Páscoa, o significado da Páscoa é esse. Nós sabemos que Cristo morreu no nosso lugar. Agora você entende, né? O porquê que Cristo morreu no nosso lugar, tá? E muito em breve, né? Cristo voltará e Deus purificará essa terra completamente. Vai eliminar todo o pecado, todo o mal, os anjos maus, o Satanás também será destruído e o mal nunca mais reinará, nunca mais terá nem um resquício de maldade na nova terra. Inclusive, nós não iremos morar no céu, você sabia? Nós iremos morar eternamente aqui nessa terra, não como ela está hoje, mas numa terra transformada, na chamada nova terra, que para você fazer parte dela eternamente com Deus, meu amigo, só precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador.